Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde. Chegou quarta-feira e com quarta-feira chega o Bela Saúde e é sempre muito bom estar aí com você. E hoje o programa vai ser especial. Nós vamos ver um programa que nós fizemos no passado, mas que teve muito sucesso, muita audiência. Foi com a doutora Fernanda Borges, né, doutor? Ela é médica hematologista. Hematologista mexe com doenças do sangue. E o assunto que nós trouxemos no Bela Saúde de hoje, que deu essa repercussão, é sobre leucemia. Nós temos leucemia aguda, crônica, preocupantes, vamos falar, de evolução muito rápida, de evolução lenta. Então, nós vamos tirar essas dúvidas para você sobre a leucemia e também vamos falar sobre doação de sangue. Quem que pode doar, como pode doar. E hoje também a doutora Fernanda vai estar aqui no Bela Saúde, na hora que você assistir, ela vai estar declamando uma poesia, muito lindo. Porque ela tem esse lado poesia, né? Poesia, ela é uma poeta, eu digo, ela é uma poetisa, né? Uma poetisa. Então, daqui a pouquinho no Bela Saúde. Não percam, não saiam daí. Saúde não espera. Contrate já seu H-Saúde com carência zero. Carência zero para consultas e exames simples em todos os planos. Precisou? Já pode usar. H-Saúde só cresce. Unidades em Matão, Araraquara, Américo, Itápolis e Tabatinga. Contrate agora 0800 041 6595. Carência zero H-Saúde. Porque saúde não espera. H-Saúde. ANS 41649, dígito 5. Estamos de volta no Bela Saúde, recebendo a doutora Fernanda Borges Ribeiro, hematologista aqui do Hospital Carlos Fernando Malzone. É sempre um prazer enorme receber a doutora aqui. Sim, Cris. Bem-vindos ao Bela Saúde. Doutora Fernanda Borges, bem-vindo novamente. Obrigada. E agora, descobrindo, além da médica hematologista, ela também tem uns lados aí de poesia, Cris. Muito. Ela disse que ela é contadora de histórias, ela gosta de declamar. Contadora de histórias. Eu sou fã dela, eu curto tudo que ela posta nas redes sociais, ela fala muito bem. E hoje eu também descobri que a doutora também escreve muito bem, né? Que eu falei que ela, para começar o programa de março, que é o mês das mulheres, é uma grande convidada nossa. Eu diria que está muito bem representada pelas mulheres aqui hoje, que é a doutora Fernanda. Boa noite, doutora. Boa noite, eu fico muito feliz do convite. Muito obrigada por todos esses elogios. Não sei se eu mereço todos eles, né? Mas estou feliz de estar aqui com vocês hoje. E nós vamos falar sobre leucemia, que é um assunto pesado, e aí o assunto fica mais leve quando se fala em poesias e afins, né? Infelizmente, a leucemia é uma doença triste, mas nós vamos tentar explicar um pouquinho mais para você em casa que está nos assistindo, saber um pouquinho mais sobre essa doença. Fevereiro foi o mês laranja, que é o mês da conscientização da leucemia. Não deu para a gente fazer esse programa em fevereiro, mas nós estamos fazendo em março para você em casa. Então, em fevereiro foi o mês da conscientização da leucemia. Então, hoje, você em casa vai aprender um pouquinho mais sobre essa doença. Então, vamos começar, doutora Fernanda, a falar um pouquinho por que é chamada leucemia? O que é essa doença? A leucemia é uma doença onde ocorre uma instabilidade das células jovens da medula óssea. Né? Em alguns casos, essas células jovens elas até conseguem maturar. Em outros casos, predominam as células jovens. E essas células elas têm uma vantagem adaptativa em relação às células normais da medula. Elas morrem menos e elas proliferam com muito maior velocidade. Então, com o passar do tempo, elas vão ocupando o espaço da medula óssea, que é a fábrica do nosso sangue. E aí a gente começa a não conseguir produzir sangue suficiente ou um hemograma normal para poder manter as nossas atividades diárias. Entendi. Mas assim, seria, pensando na leucemia, nós temos tipos de leucemias. Isso. Quais são os tipos? Para uma forma bem fácil do pessoal entender. Então vamos dividir Porque assim. não é simples, é bem mais complicado que isso. Vamos dividir de uma forma simples assim. A gente tem leucemias agudas e leucemias crônicas. Agudas e crônicas. Isso. As agudas, ela pode ser tanto linfóide quanto mieloide, mas a apresentação inicial delas é bem parecida, né? A proliferação de células jovem muito rápido na medula óssea. Então é uma doença de instalação rápida, de gravidade e mortalidade muito rápida e muito alta.
E aí a gente vai ter o paciente com anemia, com febre, infecção, paciente que chega no hospital bastante roxinho, com sangramento. E a gente tem as leucemias crônicas, que aí tem a mieloide e tem a linfóide, que tem um pouquinho de diferença uma e outra. A linfóide muitas vezes é um achado. Eu ganho muito, eu até brinco com o Dr. Edson, que ele me manda um monte de leucemia, os pacientes vão fazer prótese de joelho, e aí vão fazer um hemograma e é um achado de exame. Entendi. Muitas vezes não o paciente sente não, nada. Não, Tá. e muitas vezes nem precisa tratar. Já a mieloide crônica também pode ser um achado de exame, mas normalmente ela vem acompanhada com baço, aumento dos órgãos da barriga, o baço bem aumentado, e o paciente às vezes tem um pouco de sintoma e ela precisa ser tratada independente dos sintomas. E a palavra crônica aí é que vem evoluindo devagarinho e muitos deles, como você mesmo falou, passa anos sem fazer nada e de repente vai fazer uma cirurgia, faz lá um hemograma completo e aí descobre que tem uma alteração e é encaminhado para a hematologia. Isso, e a palavra crônica tem relação também com, são doenças que a gente não fala em cura, nem para leucemia linfóide crônica, nem para mieloide crônica. A linfóide crônica, se o paciente não precisar tratar, a gente vai acompanhar ele o resto da vida, né, até algum momento, eventualmente ele precisar, e a mieloide crônica é segmento também para o resto da vida. Tá, e você falou, aproveitando, Cris, um pouquinho dos sintomas. Quais seriam os sintomas? Porque para todas elas, os sintomas têm relação com essa substituição da medula, né? Então, com o tempo, nas formas agudas isso acontece de forma muito mais rápida, vai ter instalação de anemia, vai cair as células de defesa, e o paciente vai ter quadros de infecção de repetição, e vai cair também a plaqueta, que é responsável pela coagulação do nosso sangue, e o paciente vai começar a apresentar roxo, né? então, ou glóbulos vermelhos, que o pessoal conhece, a anemia. Anemia. Ou glóbulos brancos, que são as células de defesa São e os nossos imunidade. soldados. Ou as plaquetas, que são coagulação. Isso, exatamente. Uma das três, e aí os sintomas vêm disso. Vem disso. E nas formas crônicas, a leucemia linfóide crônica ela é muito frequentemente acompanhada de adenomegalia, que são as ínguas aumentadas, tanto no pescoço, axila, virilha. E a leucemia mieloide crônica, ela é frequentemente acompanhada de aumento do baço, né? A gente pega baços bem grandes mesmo. Então, um aumento do volume da barriga, o paciente fala que às vezes está empachado para comer, vai comer e sente que está cheio. O baço fica bem grande mesmo. Fica bem grande. Pode aumentar o fígado também, não? Pode aumentar o fígado também. Tá, hepatoesplenomegalia, Esplenomegalia. aquele termo famoso. Ô, doutora, bom, acho que já deu uma pincelada, já falamos um pouco, mas como que você avalia um paciente que está com suspeita de leucemia? Então, vamos supor que esse paciente chega para mim, a leucemia, primeiro leucemias agudas, né, que eu acho que é o que o pessoal tem mais medo, vamos focar um pouquinho mais nela, né, que é a leucemia da novela, que cai cabelo, que faz químio, vai pro transplante, são as leucemias agudas. Isso, são as leucemias do filme também, né. E aí, essas leucemias, o que acontece? Primeiro, eu vou ter essa ocupação da fábrica do sangue, de forma que na periferia eu vou ter anemia, leucócito baixo e plaqueta baixa. E aí, à medida que essa medula vai ficando muito cheia de célula doente, essa célula doente começa a ir para a periferia. E aí eu vejo ela no sangue periférico. Então, eu posso pegar esse paciente tanto encaminhado para mim, com todas as séries baixas, e aí eu preciso puncionar a medula dele, fazer um exame que chama mielograma, que é um furinho na medula óssea, que pode ser feito no externo ou na bacia, e a gente olha no microscópio e enxerga essa célula jovem lá. Ou, se o paciente já estiver numa fase um pouquinho mais adiantada, que eu tenho esse blasto no sangue periférico, eu posso olhar o sangue mesmo, estudar o sangue e fazer o diagnóstico a partir dele. Quer dizer, se você tiver um hemograma com blastos lá, células jovens, você não precisa ir para o mielograma. Necessariamente não. Tá. Mesmo para classificar, você não precisa do mielograma. Não, eu consigo classificar e estudar. Só com o sangue periférico? Só com o sangue. Eu tenho que ter uma quantidade mínima de blasto lá. Se eu tiver pouquinho, não dá. Mas se eu tiver uma quantidade boa de blasto, eu consigo mandar ele para estudo, sim. E já dou o diagnóstico sim, e o sem devido aí tratamento. E o tratamento, porque assim, estou lá no consultório, o paciente foi lá, fiz vários exames e veio tireoide normal, glicemia normal, colesterol normal e de repente veio um hemograma com uma anemia, entre outras anemias que não é o assunto aqui, mas aparece lá também glóbulos brancos baixos e de repente, não pancitopenia é um termo médico que caiu tudo, mas parece leucócito baixo e glóbulos vermelhos baixos, vamos imaginar que a plaqueta esteja boa. Como é que eu vou fazer? A primeira medida, o que eu vou fazer com esse paciente? Entendeu? Estou tentando ser prático
no consultório? Mandar para mim. Primeiro vai para hematologista. Assim, uma coisa que eu sempre falo muito, eu recebo muito paciente que às vezes chega para mim com uma cartinha do colega e o paciente às vezes com febre. E a leucemia aguda são quadros graves, né? Então, no diagnóstico, paciente infectado, com sinais de infecção, são pacientes que têm que ser encaminhados prontamente para um serviço de hematologia, né? Ou para o hematologista ou para o hospital. E o consultório está fechado, a médica não está na cidade hoje, eu não venho aqui todos os dias, por exemplo. O paciente tem que ir para o hospital vai entrar em contato comigo. Porque leucemia aguda é uma coisa que não dá para ficar esperando e precisa de uma conduta que é mais ou menos determinada pelo especialista. E por que ela está falando, Cris? Vamos imaginar que os leucócitos estão bem baixos. Então eu preciso ter antibióticos potentes para proteger bem essa paciente, porque se bobear, a infecção caminha muito rápido, porque o leucócito te ajuda muito. Bom, nós estamos falando já, entramos na parte do tratamento. Esse tratamento vai depender da época da descoberta? Não. Ele depende da doença. Da doença. Então, mesmo se descobriu rápido, não depende? Não faz diferença para mim. Então, o tratamento, como que seria? Quimioterapia, assim, na leucemia linfóide crônica, muitas vezes eu não preciso tratar. Quando eu preciso, é quimioterapia. A mieloide crônica, ela tem um remedinho que é específico para ela, que age numa mutação específica e a gente consegue tratar, o paciente fica bem. E as agudas são sempre tratamentos quimioterápicos. Aí, assim, muda e a gente parte para outras linhas, para transplante, etc., de acordo com a resposta inicial, pesquisa de mutação, mas o estadio clínico inicial, se eu tenho 1.000 leucócitos, se eu tenho 10.000 leucócitos, não muda o meu tratamento. Nem se o paciente está infectado ou não. Eu preciso tratar. Então, o que ela está dizendo, Cris? Que o mais importante é você fazer rápido um diagnóstico do tipo da leucemia. Exato, porque o que acontece é assim, a partir do momento que eu começo a quimioterapia, eu tenho mais ou menos 1 mês para o paciente recuperar essa medula e voltar até a célula de defesa. Então, quanto mais rápido eu começar, mais cedo eu chego nesse 1 mês, né? Então, era a próxima pergunta. Quanto dura uma etapa desse tratamento? As primeiras quimioterapias, a terapia de indução, que a gente chama, a gente tem... nas mieloides, a gente faz 3 químios dessas mais fortes. Nas linfóides, são mais quimioterapias. Só que o tempo de neutropenia, que é a defesa do leucócito, que é a fase que preocupa mais a gente, chega a durar 1 mês. Então, normalmente, às vezes são menos que 1 mês. Às vezes é menos que 1 mês, mas a primeira químio normalmente é 1 mês de internação. Tá. Então, fica 1 mês internado e fazendo químio. E fazendo químio. E depois faz isso em casa, ambulatorial, vai pro coisa, volta? As quimioterapias a gente reinterna, porque são dias de químio. Tá. Químio de infusão contínua. É assim, é difícil você achar um tumor que tem um esquema quimioterápico tão pesado quanto o da leucemia aguda. E esse tratamento de quimioterapia é aquele antigo ou vem mudando com o tempo, hoje tem mais coisas novas no mercado? A gente tem algumas novidades, mas a gente ainda depende muito do remédio velho. Ainda continua com aqueles antigos. A gente tem que lembrar que pelo menos 90% das leucemias no Brasil são tratadas no SUS. E aí, no SUS, eu dependo 100% dos remédios antigos. Então, vamos ser para um raciocínio prático nosso. O paciente foi lá com um hemograma todo alterado. Estou diante de uma leucemia, você fez lá um mielograma ou de externo e fez o diagnóstico, nós vamos interná-lo para iniciar um tratamento. Esses medicamentos, a rede SUS disponibiliza gratuitamente para os pacientes. Gratuitamente para os pacientes. Tá. Então nós temos o tratamento instituído, apesar de todo o susto, acho que é muito importante falar. Descobriu que tem leucemia. Qual é o grau de preocupação que eu tenho que ter? É uma doença grave. Tá, mas deixa o que eu quero falar. Hoje, com a tecnologia que nós temos em quimioterapia, nós conseguimos cura em vários desses pacientes? A gente consegue cura em vários desses. Eu não sei se o senhor sabe, eu tive leucemia. Sim, você me contou disso outra vez. Na verdade, eu fui te apertando devagarzinho até você falar. Então. Eu tive uma leucemia linfóide aguda e eu sou a prova viva, né, que leucemias vivem, né? Então, gente, eu fiz a pergunta e a intenção é essa mesmo. É assim, porque eu vejo famílias desesperadas que vêm antes de passar com a hematologia, de sentar, de conversar, e a gente quer acalmar, mas ao mesmo tempo quer ter uma resposta com firmeza, como não somos da área tal. E quando você vai falar,
é um susto geral grande. Então, assim, não é o fim do mundo. Eu acho que tem que sentar, classificar o tipo e a partir daí ver o plano de tratamento. Hoje, eu vou falar, a quimioterapia evoluiu muito, assim como o transplante, essas coisas evoluíram muito. Eu acho que nós estamos, lógico, nós não temos cura definitiva de algumas coisas, Sim. mas muita coisa melhorou. Suporte de hospital, né? Suporte de antifúngico, suporte de antibiótico, hoje é muito melhor do que já foi, né? Mas, assim, ainda é uma doença que carrega um estigma enorme com ela e é o brinco que é o meu estresse da semana. Né? A hora que chega uma leucemia, eu descabelo e é aquela correria até você começar a tratar. E é muito difícil você fazer as pessoas entenderem que aquilo é grave, mas aquilo é curável. Então, você trazer a equipe médica, a equipe hospitalar junto com você é difícil. Se você precisa de um leito de UTI, você tem que ir lá e falar, olha, por favor, porque ele vai melhorar. Eles vão e falam, Fernanda, eu falo, vai melhorar, entendeu? Então, assim, ainda a gente tem um trabalho para fazer, mas com certeza já... É que essa doença, leucemia, como você falou, o nome, né, já pesa, né? E as pessoas... A leucemia já é sinal de que não vai ter cura. A gente tem que fazer esse tipo de programa aqui, tem que falar, porque, vamos voltar, HIV, lá atrás, nós falamos recentemente de infecções sexualmente transmissíveis e tal, era um beco sem saída. Hoje nós temos um coquetel que você toma a vida inteira. Então, a leucemia está caminhando para isso, tomara Deus. A mieloide crônica aconteceu exatamente Pronto, isso. Já estamos, por isso que eu falei, o tipo é importantíssimo, mas cada uma delas tem uma história. Exato. Agora, tem as graves? Tem, assim como tem infecção, que apesar da gama de antibiótico que você tem, potentíssimos em UTI, tem paciente que você dá 10 tipos de antibiótico e não segura a infecção. Cada caso é um caso. Agora, mas é importante discutir. Eu vou fazer uma pergunta até de leiga agora. A leucemia, no caso você teve... Pode ter alguém mais da família ter predisposição de ter ou não é nada genética, é hereditário? Não tem história genética. A gente sabe que existem alguns fatores de exposição, né? Raio-X, radioterapia, quem já fez quimioterapia prévia. A leucemia linfocítica crônica tem alguns estudos que mostram que tem um aumento de linfócitos parecidos, né? Que é a célula da leucemia crônica na família, mas não tem uma genética estabelecida. Aliás, falando em Fevereiro Laranja, isso aí é a importância do Fevereiro Laranja para mim. Toda vez que você fala de uma campanha, né, por que essa campanha é importante? Qual é o benefício de você falar, vou falar da leucemia, e aí, né? O que eu posso fazer? Eu não posso prevenir. Não existe um diagnóstico que, assim, leucemias agudas, de uma semana para outra você não tem, na outra você tem. Então, assim, também não dá para falar de diagnóstico precoce. O que dá para fazer? Qual é a participação da sociedade para a vida desses pacientes? Né? Doação de sangue e doar medula óssea. Viu, gente? De novo, doutora Fernanda, repete o que você falou. Qual a importância da conscientização sobre a leucemia? É a gente saber a participação da sociedade para a melhoria do tratamento desses pacientes. Então, doar sangue, ser um doador de medula óssea, apoiar o SUS, ser empático. Doutora Fernanda, se alguém quer ser doador de sangue, aqui em Matão, como é que ele faz? Ele vai no hospital ou tem que ir para uma outra cidade? Então, aqui em Matão a gente não colhe sangue, né? Como o nosso centro aqui, a gente recebe sangue de Ribeirão Preto, o ideal é o matonense conseguir doar sangue no Hemocentro de Ribeirão Preto, né? Então ele vai até Ribeirão Preto, que fica onde lá? Fica no Hemocentro, é perto do campus da USP. Perto do campus da USP, então grave e importante. E se quiser fazer, doar medula óssea? Mesmo lugar. Também no mesmo ponto? Mesmo ponto. Para ser doador de medula, você vai colher 2 tubinhos de sangue, fazer um cadastro e esse cadastro vai ficar feito lá no sistema. Um dia, se alguém aparecer compatível com você, vão entrar em contato e aí vão fazer um aumento de exames, outros exames. Você vai ser convidado a fazer mais exames para poder realmente confirmar essa compatibilidade. Então, o sangue que vem para Matão vem tudo de Ribeirão Preto? Tudo de Ribeirão Preto. Do Hemocentro Ribeirão, e eles vêm para cá, você me diz 3 ou 4 vezes por ano pra normalmente. Fazer coleta. Para fazer que já acaba sendo o suficiente, mas se alguém quiser fora dessas épocas, é só se deslocar até Ribeirão. Isso. E essas datas também que eles vêm, já está pré-estabelecida? Normalmente eles começam o ano, aí eles começam a marcar e vão avisando a gente. Para poder também o pessoal chegar lá e falar qual vai ser o dia da coleta, para também, né? Qual é um jeito também. Porque tem praticamente, como ela citou, os doadores crônicos, pessoas que fazem a doação
regularmente, né? Mas sempre, me lembro durante o Covid, teve uma queda enorme aí de doação. A gente né? está sempre querendo doadores novos, Sim. não precisa ser só os doadores crônicos. novos. Aí você vai chegar no hospital, se informar, perguntar qual que vai ser a data da nova coleta, o pessoal de Ribeirão vem. Não, eu me comprometo a avisar para vocês também. Então avisa que a gente coloca aqui no programa também. Combinado. A data da nova coleta é bem interessante colocar aqui. Né? Tá, seria interessante colocar a data e também, Cris, ficar ligado para nós, para orientar quem quiser como fazer, como está falando a doutora. A gente põe as informações na tela. Bom, agora várias pessoas perguntam aquelas perguntas de lei da população, de pacientes, que quer saber da doutora aqui, né? Sempre perguntam pra gente, leucemia são sempre doenças graves? São perguntas de telespectadores que querem pra doutora. Exceto nas leucemias linfóides crônicas, que não precisam de tratamento, elas são sempre doenças que precisam de bastante cuidado. As agudas, talvez mais do que as crônicas, né, pelo grau de complexidade do paciente já na apresentação dele, mas são doenças graves, que tem cura, que tem tratamento, que já houve melhora, mas são graves. Nós vamos agora para um rápido intervalo, voltamos já já, não saiam daí. Raízes, farmácia de manipulação. Há mais de 30 anos no mercado, é sinônimo de credibilidade e sofisticação. Atuando com o que há de mais moderno e com ativos da mais alta qualidade quando o assunto é manipulação de fórmulas. Com uma equipe altamente qualificada, garantindo sempre qualidade, segurança e eficácia em nossas formulações. Além disso, também oferecemos uma variedade de produtos personalizados para você ou para presentear alguém especial. O nosso objetivo é fornecer a cada paciente atendimento exclusivo, promovendo saúde e bem-estar a você, nosso cliente. Somos a Raízes Farmácia de Manipulação. Estamos de volta no Bela Saúde, nesse bate-papo aqui com a doutora Fernanda sobre leucemia. É algo que muitas vezes a gente fica assustado, fica com medo, mas a doutora Fernanda está aqui amenizando bem, eu acho que a leucemia, mostrando que dá sim para você enfrentar essa doença, se você conhece alguém. Até porque a doutora Fernanda está aqui, linda, maravilhosa, viva, e ela teve leucemia quando adolescente, né, doutora? Mas agora a pergunta que muitas mães fazem. Criança com leucemia, pode ir na escola? Depende. Pode ir na escola, dependendo da fase do tratamento. Na fase de indução, que é essa primeira quimioterapia, que é a parte mais puxada, a gente prefere evitar o contato maior. Mas pode. Então, os cuidados, isso. Né? E doutora, adulto tem leucemia, criança tem leucemia. Em qual deles que é mais grave? Então, a leucemia linfóide aguda é o câncer mais comum da infância, né? E dos 2 aos 10, 11 anos de idade, ela é uma doença de bom prognóstico na infância, diferente do adulto. Dos 2 anos aos 10 anos de idade. Se tiver, o que é ruim, mas é uma evolução melhor. Melhor do que no adulto, com certeza. Até porque a criança e o jovem, ele tolera a quimioterapia muito melhor do que o idoso, né? Então, muitas vezes, por exemplo, tem pacientes que a gente tem limitação de tratamento por conta da idade. Eu tenho leucemias que acompanham comigo na Santa Casa de Araraquara, que tem 80 anos, e aí o tratamento tem que ser paliativo, não tem condição de submeter esses pacientes a uma quimioterapia de alta toxicidade, muito tóxica, que faça muito mal, que dê muita anemia, né? Porque a quimioterapia é um veneninho. Então, a gente tem que dar o suficiente para matar a doença, mas sem causar um prejuízo muito grande ao paciente. E dependendo da idade dele, das comorbidades, paciente que tem diabetes, que tem problema no coração, isso pode limitar o que a gente pode fazer de droga, de remédio. Limita, conforme a idade, a criança, vamos falar, você citou bem, aceita muito melhor isso do que o idoso, por exemplo, ou, dependendo das doenças, até do não tão idoso. Isso. Tá. E no caso, fez o tratamento, teve a cura, ela pode voltar? Pode. Da mesma forma que outros tumores, a gente dá um tempo de segmento de 5 anos para a gente considerar o paciente curado. Né? Então, até esse final desse prazo, a gente fala que o paciente está em remissão. A gente não encontra doença, mas sim, ela pode voltar. Doutora, nós estamos falando aqui medula óssea.
E aí vira e mexe, doutor, eu tô com uma dor nas costas aqui, será que eu não tô com leucemia? Porque eles confundem muito, eu estou fazendo a pergunta propositalmente. A diferença entre medula espinhal Sim. e medula óssea. Porque como é medula, tudo é medula, leucemia deve estar nas minhas costas e tal. Então, acho que podemos explicar isso. Medula espinhal e medula óssea é a mesma coisa? Não, a medula espinhal é o nosso trajeto nervoso, né? Por onde passam os nervos que trazem o comando nervoso nosso da cabeça para o nosso corpo. Então, é onde vem a informação. Mexe a mão, mexe o pé, caminha, passa para a medula espinhal, que é ali no meio da nossa coluna. A medula óssea é o famoso tutano do osso. Na criança ele está em vários ossos, né? À medida que a gente vai ficando velho, é mais externo e bacia, né? É a medula vermelha, ela parece sangue se você olhar ela. Tutano mesmo. É tutano do osso, é isso. E o que é a confusão, eu acho, muitas vezes? Ah, doutor, eu tive um amigo que teve leucemia e fez uma punção lá. Ok, fez no externo ou fez lá. Agora, eu tive um outro que tive meningite e também fez punção. Na medula espinhal, tá certo? Porque eu estou pegando o líquor. Isso. São coisas diferentes. São totalmente diferentes. Uma você vai pegar o líquor, aí você vai entre as duas vértebrazinhas, entra, colhe o líquor, e o outro é um furinho para pegar o tutano do osso, que você realmente perfura o osso, né? Mas é importante falar que em criança, muitas vezes a dor existe. Sim, a dor lombar, a sintomatologia. Isso, a dor na criança é muito comum, a dor na bacia, e às vezes até dor articular. Às vezes a criança abre o quadro investigando artrite, alguma dor articular, porque ela tem, como tem medula no corpo todo da criança... Ela vai no pediatra, por exemplo, com dor, tá, não quero que as mães fiquem todas preocupadas, mas é um sintoma que acontece sim, às vezes da criança não conseguir andar de dor na bacia. Tá vendo? É algo novo, eu já não imagino. É um dos sintomas que nós tínhamos citado, não tínhamos citado isso, que é importante relatar. Não é que é para sair correndo se a criança sentir dor, né? Mas... é um dos sintomas que chama a atenção, principalmente se a criança está de cama, com muita dor. Sim, é uma de forma importante, né? Isso. Vamos falar rapidinho, eu sei que é algo bem específico, tudo, mas como que é feito esse transplante de medula óssea? O transplante de medula, bom, a gente tem dois tipos principais de transplante. Um é o transplante autólogo, onde a pessoa doa a medula para ela mesma, e outro é o transplante halogênico, quando eu preciso de um doador de medula, tá? Nos dois casos, o tratamento em si é a quimioterapia que eu faço para o transplante. Quando eu tenho uma doença da medula óssea, que é o caso das leucemias, né, a minha medula está doente, não adianta eu depois devolver a minha própria medula. Que já estava doente. Isso. A quimio que eu faço para o transplante ela é tão forte, que o paciente vai demorar muito tempo para se recuperar dela. Então, eu preciso devolver medula para ele poder recuperar mais rápido, a célula de defesa subir mais rápido e ele não ter uma infecção muito grave e vir a falecer enquanto eu espero ele melhorar da químio. Então, na verdade, o transplante é um resgate. Você dá o remédio, dá o veneno, depois você vai lá e fala, não, é o antídoto. Certo? É como se fosse um antídoto. Então, nas leucemias, o transplante normalmente feito, acontece também da gente fazer o auto, mas é o com o doador, né? Por isso que é tão importante assim a doação de medula óssea para esses pacientes. Então, o paciente vai fazer uma quimioterapia, o doador dele já vai ter doado a medula, que vai estar guardadinha em algum hemocentro, né? E aí, no dia do transplante, a medula ela é transfundida no paciente igual uma bolsa de sangue. É rapidinho, é bem tranquilo. E ela é transfundida como na veia, como se fosse uma transfusão. Não tem operação, não é cirúrgico o transplante. A gente, quando fala de transplante, as pessoas acham que abre, tira o órgão e põe no outro. Não. A gente colhe essa medula do doador ou pelo sangue ou pela medula, pela bacia, e a gente transfunde como se fosse uma transfusão de sangue. E é um volume pequeno, não é um volume grande? Depende do tamanho do paciente, né? Mas é uma bolsa de sangue, 400 ml. Tá, 300 400 ml, isso. Tá, padrão normal. E... tenho lá 3 irmãos, um deles teve leucemia. Todo irmão pode ser doador? Não. Aí eu vou te dar um exemplo meu. Tá. Né? Eu fui para os Estados Unidos, eu tratei fora. E eu fui com o sanguinho das minhas 2 irmãs, para tipar, ver se tinha alguma que era compatível, porque eu não sabia se eu ia precisar de transplante ainda. As minhas 2 irmãs são idênticas entre elas. Eu sou 100% diferente. Então, eu não tinha doador. Eu tinha 2 irmãs e não tinha doador. Então, aí, nesse caso, eu preciso recorrer a um banco de medula. A um banco de doadores voluntários de medula óssea.
Ah, então Por nem isso, sempre a família importante. pode ajudar. Cris, por isso importantíssimo aquele A assunto doação, anterior, né? a doação. E é uma coisa simples, né? Você vai lá, não é algo que vai faltar para você nada. Você tirou o sangue, você vai produzir o sangue de novo e acabou. Não vai ficar com falta nenhuma disso. E vale lembrar que para ser doador de medula óssea, voluntário e não aparentado, você tem que ter até 35 anos. Uma coisa Então importante. isso limita muito o pool, a pool de quantidade. pessoas, até porque nós estamos falando de adultos jovens, que têm 1000 coisas na cabeça, que muitas vezes ainda não incluem... Ser doador, isso. né? Não, Exatamente. Os Até 35 ele não 35 está é muito pensando jovem em doença ainda. ainda. Ainda não. A não ser que ele tenha tomado um susto familiar ou alguma Exatamente. coisa assim. Senão não está. E nós tivemos assim, nós discutimos isso no começo, bastante avanço no tratamento das leucemias recentes. Nós temos várias medicações novas que são mais tratamentos mais pontuais, que agem em mutações específicas, que têm menos efeito colateral, mas ainda precisamos bastante das medicações antigas. Bastante. Das medicações antigas. Eu lembro de uma estatística ali, perto de 1970, a cura de uma leucemia era 20%, 30%. Hoje melhorou muito esse percentual? Melhorou bastante. Tá, o que seria o número Nas hoje? leucemias linfóides agudas, que é a mais comum da infância, eu tenho mais de 90% de cura. 90%? Olha, mais de Quer dizer, de 90%. cada 10, 9 eu consigo resolver. Cura. Tá. E muitas vezes pode confundir alguma outra doença com leucemia, porque como diz, plaqueta baixa, hoje em dia a dengue dá plaqueta baixa, muita coisa. Tem doenças que as pessoas confundem. Eu recebi ontem uma paciente de Matão, lá em Araraquara, que é uma menina de 19 anos, o pessoal daqui me ligou e falou, a gente está pensando que pode ser dengue, mas está tudo muito ruim. Eu falei, tá muito ruim esse hemograma dela. Além da plaqueta, Estava anêmica, porque a plaqueta Anemia, baixa, ela estava plaqueta sangrando, estava baixa. com a menstruação bastante aumentada, aí estava sangrando bastante, o leucócito muito baixo, que também acontece na Também. dengue. Eu falei, manda para cá, eu furo ela, excluo que é leucemia, e daí a gente abraça o diagnóstico de dengue ou de qualquer outra virose, né? e tinha uma dengue positiva também no E aí, NS1? a primeira vez não veio positiva. Daí ela foi para Araraquara, eu puncionei, não tinha leucemia e veio Tá. NS1 positivo. Então, assim, é uma dengue grave, né? Um quadro de dengue grave, mas é dengue. Plaqueta estava em quantos mil? 30 mil plaquetas. 30 mil plaquetas. 6 de hemoglobina. Interessante, hein? leucócitos. Não é comum, porque Não. leucócito lá embaixo. A dengue realmente pode dar. Plaqueta lá embaixo. E anemia junto Mas também, porque anemia ela pelo estava sangrando, ela sangramento. estava tendo perda, coincidência. Porque hoje as dengue, a maioria, a plaqueta cai muito, né? Então, Mas, assim, é o que eu falei. Na dúvida, funciona a medula e depois você muda de ideia. Cris, a importância da hematologia aí. nós tivemos um caso na família, minha filha, a plaqueta dela chegou a 2.000. Você Chegou tem a ideia? 1000. Púrpura. Púrpura. Então é uma outra que confunde Sim. também, né? A gente funciona. é, Chega um paciente no meu consultório com 2.000 plaquetas e pode até estar com o resto do hemograma normal. A gente olha, não é leucemia. A gente sempre exclui o que é mais grave e o que precisa de tratamento mais rápido. E aí a gente continua dali para frente. então me são lembro- várias diagnósticos para poder chegar. Então, realmente, no caso, tem que procurar hematologista Tem. para poder fazer a diferenciação, saber realmente qual é o quadro, né? E a púrpura, voltando lá, foi ligado a uma virose. Nós tínhamos ido para Minas, para um lugar de Minas, e depois dessa virose, 15 dias depois, viajando, é que desenvolveu o quadro, e isso ficou 5 dias internado lá fora, complicado também. É um susto, Foi né? bem difícil. É um susto, porque você pega uma plaqueta de um filho de 2.000, você fala, meu Deus. É um susto. É um enorme. susto. Nós estamos num bate-papo muito gostoso com a doutora aqui, aprendendo muito sobre essa doença. Nós vamos para um rápido intervalo, não saiam daí, voltamos já já. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Estamos de volta aqui no Bela Saúde.
falando sobre leucemia. Espero que a gente tenha conseguido tirar alguma das dúvidas. A doutora Fernanda Borges foi bem clara, específica. Doutora, que orientação você daria para uma família que tem um parente com leucemia? Qual a orientação para essa família? Seja um primo, um irmão, um tio, um sobrinho, o que fazer? O que eu estou falando é que já tem o diagnóstico de leucemia. Primeiramente, primeira coisa, eu acho que é não entrar em desespero, né? Manter a calma, a gente se certificar que o paciente está num centro que realmente é especializado naquele tratamento, né? E aí suporte para essa pessoa que ela vai precisar em vários momentos, por vários motivos, né? A leucemia, ela é uma doença que as leucemias agudas principalmente, a gente tira o paciente da vida dele normal e insere ele num ambiente hospitalar, com rotinas diferentes, né? Então, assim, o suporte emocional é muito importante. Estar atentos para sintomas que às vezes o paciente mesmo não percebe. Anemia, por exemplo, um paciente com leucemia, ele vai adaptando aquilo. Anda menos, tal. Anda menos, fica... Então, assim, você está atento a isso. Atento a sinais de infecção. Se o paciente tem tosse, às vezes ele não percebe, ou às vezes ele não quer reclamar, ou às vezes ele não quer ir para o hospital, então ele guarda para ele, né? Febre. Eu acho que é o auxílio no suporte como um todo. Emocional e de tratamento mesmo, né? Os pacientes não irem sozinhos para o hospital, ouvir as coisas sozinhos. Eu acho que é importante ter alguém junto. Eu acho muito interessante quando a gente fala isso, sempre você fala da pessoa que vai acompanhar o doente. E muitas vezes essa pessoa também que está acompanhando também precisa de um suporte, né? Porque a vida não é só do paciente, muda a vida da família toda envolvida. Desestrutura tudo. Tudo. Então a família toda tem que ter esse tratamento, esse cuidado, porque ali todo mundo vai ter que interagir. Eu me lembro, Fernanda, essa internação da minha filha mais nova lá fora, eles se preocupavam o tempo todo. Você pode fazer uma opção de aula de história, ou aula de inglês, ou de um estudo um hospital mais diferenciado. O psicológico, o tempo todo vinha aqueles palhaços para divertir, era pessoal dando apoio para N coisas, os cardápios, tudo bem, era um hospital mais diferenciado, referenciado, escolhia o que queria. Mas assim, o tempo inteiro eles preocupados com esse psicológico, que é uma coisa que a gente sente falta aqui. Na verdade, assim, quando a gente começou a conversar, eu falei, né, que a maior parte das pacientes com leucemia eles tratam no SUS. Então, a gente tenta trazer... Eu tratei a minha leucemia no hospital fora do país. Então, eu fui colocar um catéter, eles saíam comigo, eu já tinha 13 anos quando eu comecei a tratar. Aí ia numa sala, eu podia escolher um ursinho de pelúcia, eu tinha um ursinho que chamava Químio, e a Kim ia cuidar de mim. Então, existe todo um apoio, um suporte que a gente tem ainda... Não é que a gente não quer fazer, né? A gente ainda precisa de mais estrutura para conseguir fazer o que eles fazem lá fora, num país de primeiro mundo, né? Mas até mais uma sugestão de lugar onde as pessoas podem colaborar no Fevereiro Laranja, né? Participar dessa forma, com doação de presente, uma visita no hospital. Então, muitas vezes a gente tem o pessoal que toca violino, gente que canta, que vai visitar as enfermarias, que vai visitar a central de quimioterapia, que leva, muitas vezes, lenço para as meninas, curso de maquiagem, de automaquiagem, quantas vezes, né? E elas amam, e os pacientes gostam muito desse acolhimento e faz muita diferença, com Sem certeza. dúvida. Então, mais uma dica, né, para você que tem que... Como que você pode ajudar? A doutora Fernanda falou. Com a sua presença, visitando essas pacientes, curso de automaquiagem, gente, achei muito interessante a doutora falar agora, porque elas gostam disso. Então, você vai achar algo que você em casa sabe fazer, faz bem e que você pode ajudar esses pacientes. O hospital que eu tratei, eles faziam o concurso da careca mais bonita. Aí, ó, tá vendo? Então, era só criança e era as carecas. Então, você tem que normalizar aquilo que é inevitável, né? A pessoa tem que se sentir acolhida. E a gente mora num país, eu não sei se o mundo todo é assim, mas a gente é muito ligado no estético, como a pessoa é, né? E o paciente com câncer, de uma forma geral, não só na leucemia aguda, ele sofre muito com a aparência dele, né? Ele fica descorado, ele incha, ele tem roxo, ele tem marca de punção de agulha, ele não tem cabelo. Então, se a gente pode levar leveza, né? A maquiagem é super legal. Eu tenho uma paciente com linfoma que esses dias ela me adicionou no Instagram.
E a foto dela no Instagram, eu falei, Jesus amado, quem é essa, né? E eu fui abrir, é a forma como ela anda na rua. Ela tem uma peruca linda, maravilhosa, ela faz uma maquiagem linda, e você não fala que ela tem qualquer problema de saúde. E eu acho que é tentar trazer um pouco de normalidade para a vida dos pacientes. Olha, você em casa pode ajudar a fazer isso, né? Doutora, tem alguém com leucemia na família. E aí, assim, é um primo, é um parente, ou é alguém da família mesmo. E eu vou visitar. Que cuidados que eu tenho que ter quando eu for na casa dessa pessoa que está com leucemia, que está fazendo os tratamentos, lógico, não está internado, ou se estiver mesmo internado, ou ele estiver no hospital, quando eu for visitar. Ou se ele estiver na casa, quando eu for visitar, que cuidados eu, visitante, tenho que ter, ou mesmo a família tem que ter? Então, a gente recomenda que se evite um pouco excesso de visitas, né? Menos visitas. Menos visitas, pessoas mais importantes a gente mantém perto, né? Até porque o paciente precisa se sentir inserido. Se a gente está com algum problema de saúde, a gente não visita ninguém, muito menos um paciente com leucemia. E uso de máscara pelo paciente é importante. E o cuidado maior que a gente fala... Usar máscara, a pessoa que vai visitar... O doente. Tá. E o paciente usar. O paciente se previne de todo mundo, né? Tá. E cuidados com a alimentação. A gente costuma orientar bastante. Não, às vezes você vai visitar, você quer levar alguma coisa para comer, né? Então a gente pede que os pacientes evitem coisas cruas, né? Aquilo que passou na panela, que esquentou, que fritou, ele pode comer tudo, né? Evitar alimento que está há dias na geladeira, né? Se abriu um leite, consumiu leite, o que sobrar, eu brinco, é o do resto da família, o seu é o leite novo, né? O cuidado com contaminação. A nossa maior preocupação é com coisas contaminadas entrando em contato ingerir alguma com o coisa paciente. contaminada. Isso, contato com pessoas contaminadas, ingestão de coisas contaminadas. A nossa preocupação maior com esses pacientes é a infecção. Porque a anemia ele vai sentir, ele vai procurar o hospital para transfundir, a plaqueta baixa ele vai apresentar o roxinho, ele vai sangrar a gengiva, ele vai procurar para transfundir, mas a defesa baixa, muitas vezes ela não vem com sintomas e o paciente está propenso a quadros de infecções muito mais graves por germes que para a gente não fazem nada. O maior risco deles seria uma infecção. Uma infecção. Os pacientes de leucemia, eles morrem de infecção. Esse seria um foco que a gente precisa se preocupar. Isso. Entendido. Agora eu vou fazer uma pergunta que muita gente acho que faz na farmácia, acho que faz até para a doutora. Anemia pode virar leucemia? Essa é a pergunta mais frequente do consultório, né? A anemia é um sintoma de várias doenças, inclusive da leucemia. Então, a anemia ela é uma consequência da leucemia. Existem pacientes que me procuram com anemia e pode ser uma leucemia, mas não é que virou leucemia. A leucemia causou aquela anemia, não vira. Não existe isso. Tá vendo, gente? Isso é uma dúvida que acho que é geral, né? É pergunta, é dúvida, e às vezes a paciente vem com uma anemia crônica no consultório, nós já falamos, esse assunto foi da outra vez, a anemia talassêmica, a anemia falciforme, sim, que é crônica e vai ter isso a vida inteira, vai morrer de acidente de bicicleta e não de qualquer coisa no sangue. Mas os pacientes têm tanto medo de leucemia, tanto, que às vezes a paciente tem uma história de sangramento menstrual importante, que chega lá com anemia por falta de ferro por conta desse sangramento, e ela fala, ai doutora, porque eu acho que se demorar mais um pouquinho vai virar leucemia. Eu falo, não, amor, tranquilo, não vai virar leucemia, né? Mas é todos os dias essa pergunta, algumas vezes. E agora, doutora, nós vamos falar de uma outra coisa. A doutora, eu sigo muito ela no Facebook, tem dia que eu tô meio chateada, eu vou lá ver o que a doutora tá postando. Porque, gente, ela, além de falar muito bem, ela escreve muito bem e ela declama muito bem. Até perguntei para ela um dia se as poesias era ela que escreve. Ela falou, não, eu só declamo. E ela gosta de um vinhozinho antes, mas aqui no programa a gente não vai ter esse vinhozinho. Não pode ter. Não tem esse vinhozinho, mas assim, ela declama muito bem, ela fala muito bem e ela transmite, você sente aquela energia, mesmo nas redes sociais, você sente aquela energia boa da doutora. Cris, eu vou fazer um adendo aqui. A hematologia, ela é a infectologia um pouco também, mas assim, vocês pegam às vezes casos graves, e é o que você falou, envolve você e a família. Sim. Então, a gente fez um programa aqui, lá para trás, chamado Burnout, que seria a gente ficar extremamente estressado com a medicina,
com as doenças das pessoas que chegam até a gente, isso vai contaminando o médico também, que fica doente. Essa é uma forma de você relaxar. Então, fazendo um adendo assim, qual é a forma que a doutora tem de tirar o estresse dela? Essa seria uma forma. Desde quando a doutora gosta de falar de poesia, Eu escrever? gosto muito de ler. Eu já li muito mais do que eu leio hoje, porque hoje eu leio muita hematologia e pouca coisa de outras coisas, né? Eu acho que quem faz poesia, né, os grandes poetas aí, eles têm um nível de capacidade de escrever coisas lindas e fazê-las rimarem e combinar e mexer com o nosso emocional, que é o que você falou, né? Que é uma coisa que me encanta muito. No meu Instagram, que você segue lá, eu falo um pouquinho de hemato e eu tento trazer um pouco de leveza para os assuntos que eu trago. Então, eu sempre posto uma coisa de doença, e daí eu posto palavras que eu acho que são bonitas, eu posto poesia, eu posto casos, né, histórias que eu vivencio, mas é sempre tentando trazer um pouco de leveza para quem está lá, e tem bastante paciente que me acompanha, e eles adoram isso. E eu acho engraçado até porque tudo que eu escrevo de doença, ninguém curte. E quando eu escrevo uma poesia, todo mundo adora a poesia. Mas é o que o Scudarelli falou, é uma válvula de escape. Mas eu sempre gostei de poesia, eu gosto muito. O médico sempre tem uma válvula de escape. O Scudarelli é o esporte. Nossa, ele chega em casa, já quer fazer o esporte. A doutora é a literatura, é a poesia, e é muito gostoso. E é assim, realmente, se você não segue a doutora, segue ela lá, porque é muito gostoso ver quando ela fala, quando ela lê, as coisas que ela escreve. Até no início do programa, eu li para vocês algo que a doutora escreveu no domingo, que eu fiquei assim, encantada. Outro dia fui lá, mostrei para o Scudarelli na hora do almoço. Maravilhoso, porque eu imaginei, hoje pouco enfermaria faço, mas no estresse de uma enfermaria, e você pensando... Estava tensa, até que alguém te passou uma coisa de mais leve, o né? abraço. Que te tocou. Então é muito bonito. E a doutora vai trazer para você em casa um pouquinho do que ela faz nas redes sociais. Isso é um jeito, eu acho que até assim, de abraçar o paciente, né? De acolher. Eu acho muito bonito porque você acolhe. Não só os seus pacientes, eu não sou seu paciente, mas eu gosto de ir lá, eu gosto de ler o que a doutora está escrevendo. Então, você acolher as pessoas, isso é muito legal. Acho muito parabéns pela iniciativa. Eu acho muito interessante, porque ela não guarda só para ela. Ela legal, gosta é o que e você ela falou, passa. Acolher e ser acolhida, né? Essa passagem. Sim, claro, né? É a interação, né? Que é o interação. gostoso da história. Então, a doutora vai ler para você em casa uma poesia que ela trouxe aqui pra gente, que eu achei muito legal, hein? Bom... Eu tô acostumada a fazer isso sozinha em casa, com a minha tacinha de vinho, né? Vai ser uma inédita aqui, eu espero que dê certo, né? Eu vou ler um poema de Olavo Bilac. Ora direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capazes de ouvir e entender estrelas. Pronto. Olha que lindo, gente. Só quem ama pode ser ouvido. Só quem ama pode ser ouvido. Olavo Bilac. Olavo Bilac. Ó, se você quiser ouvir mais a doutora, escutar mais as histórias da doutora, as poesias da doutora, segue ela no Instagram. Qual que é o seu Instagram mesmo, doutora? Fernanda Borges Ribeiro. Fernanda Borges Ribeiro. O Facebook também, que tem muita coisa interessante, que é muito legal. Porque ela falou uma coisa, e eu sinto falta nisso de todo mundo. Desde a minha formação, eu não sei, a Fernanda também, eu gosto muito de ler. Então, a leitura, para mim, eu gosto muito de filme, esporte e tal, mas a leitura, eu entro na história e vou lá no fundo, fico tentando imaginar quem que é aquela pessoa, o cara descreve lá que o cara é assim, assim, ou a moça é assim, se vive aquela vida, diferente de um filme que já vem tudo pronto. A geração que está se desenvolvendo agora, eles estão com dificuldade até de ler. Se for um filme dublado, vai bastante gente. Legendado, vai pouca gente. Por quê? Porque ele não consegue ler o script do filme, então ele vai só no dublado. E leitura te faz viajar. Eu adoro. Além de relaxar, e você mentaliza muito mais,
vai ter menos Alzheimer, vai ter muito menos doença, menos estresse, e é uma coisa pra gente aprender mesmo. Mas eu fiz um exercício com a minha filha. Quando ela começou a ler, ela ganhou o livro do Harry Potter. E é uns livros desse tamanho, assim, que ela tinha dificuldade para ler. Ela tá com quantos anos agora? Agora ela tá com 12. 12. Então, o que eu combinei com ela? A gente lia um livro e depois via o filme. A gente lia de novo. É então, muito melhor. E virou uma rotina nossa da noite. E eu gosto de ler, então eu leio, eu faço a voz, eu faço... Nossa, aquilo era diversão nossa, virou uma rotina, uma coisa muito gostosa de se fazer junto e que estimulou ela a continuar depois, né? Que ela teve mais facilidade de buscar. Mas olha, Caçador de Pipa, por exemplo. Peraí, vamos fazer uma coisa. Vamos terminar o programa com os dois que gostam de leitura. O Scudeler, eu sei que está lendo um livro agora. Uma dica para quem está em casa de um livro. O doutor Scudeler vai falar um, a doutora Fernanda vai falar outro. Pode falar qual você está lendo agora, doutor? Não, ó, um livro famoso, bem... conta muito da história de Cabu, região, Caçador de Pipas, que eu ia falar. É fortíssimo. Que depois virou um filme. E o livro é infinitamente melhor que o filme. Isso que eu ia falar. Muito melhor. Então a dica do doutor Scudeler é o Caçador de Pipas. E da doutora Fernanda? Então, eu estou lendo um livro agora que, apesar de o nome, as pessoas acharem que é um livro para médicos lerem, é um livro que todo mundo devia ler, que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro escrito por uma paliativista. Tá. Né? Para a gente normalizar um pouco esse tema também, que é tão tabu ainda, né? Sim. É um livro bem gostoso de ler, bem bonito. 2 dicas para você que está em casa agora, de 2 livros interessantes, né? E aí, doutor Scudeler, ele gosta sempre de finalizar, mas doutora Fernanda, eu gostaria que desejasse boa noite, pessoal em casa, que nos assistiram, que é sempre muito bom tê-la aqui, quero agradecer muito. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por quem assistiu, espero não ter decepcionado a minha leitura. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, espero poder voltar. Muito gostoso recebê-la, Fernanda. Tá bom? E sempre bem-vinda. Muito obrigada. E, como eu sempre termino, que nós tenhamos uma boa noite e uma semana abençoada. Boa noite, fique com Deus. Até a próxima quarta-feira aqui no Bela Saúde.